3 anos depois de o lendário herói ter selado os portões do inferno, o selo parece ter sido desfeito e o portão se abre novamente. 3 meses depois, encontramos um agricultor chamado Taka, enquanto colhe um rabanete. Ele acha que tem um corpo incrível e começa a colocar uma meia nele. Mas ele é pego por sua amiga de infância Yuna, que pergunta por que ele está colocando uma meia, e ele diz que era o formato perfeito de uma coxa, então ele não resistiu. Yuna o chama de pervertido e se pergunta por que eles são amigos, pensando que o herói lendário também tem a idade deles e já salvou o mundo. Taka não fica impressionado com ele, dizendo que suas conquistas foram apenas porque ele foi escolhido pela espada sagrada, e seu selo já foi desfeito e os demônios estão à solta novamente. Taka não se importa com nada, desde que sua casa e seu campo estejam seguros. Ele também jura proteger Yuna, olhando para suas coxas suculentas e puxando a meia para cima. Yuna o chuta, e ela não consegue acreditar que é nisso que ele está pensando quando demônios podem atacá-los a qualquer momento. Mas Taka diz que não está preocupado em revelar sua armadilha que protegerá seu campo. Yuna acha que é bobagem e vai embora. Mas de repente um demônio aparece e todos fogem. Yuna cai e o demônio se aproxima dela querendo comê-la. Taka pensa no que deve fazer e acaba grelhando carne para tentar atrair o demônio. Mas quando o demônio sente o cheiro da carne, na verdade ele não gosta de carne de porco. Yuna não consegue acreditar que ele está grelhando carne nesta situação, e Taka se prepara para lutar contra o demônio, mas ele é subitamente destruído quando o herói lendário Xian aparece. Yuna agradece por sua ajuda e eles se conhecem porque Xion a salvou há 3 anos. Yuna está feliz por ele se lembrar dela e usar seu Riz nela, e Taka pode ver que ela está caindo nessa. Taka lembra que ele também tentou salvá-la, mas ela manda ele se perder, mandando ele voltar para o churrasco. Taka fica arrasado pensando que Yuna finalmente estava gostando dele, mas agora o herói arruinou seus esforços. De repente, ouve-se um grunhido que faz com que os aldeões pensem que há outro demônio, mas na verdade é apenas o estômago de Xion. E de repente ele sente o cheiro do churrasco de Taka. Então ele vai até lá, mas cai na armadilha de Taka. Quando eles o verificam, descobrem que ele já está morto. Taka não consegue acreditar que o herói lendário morreu tão facilmente e os aldeões entram em pânico. Eles sugerem que Taka deveria ser levado a julgamento, mas Taka diz a eles que o lendário herói morrendo em uma armadilha seria uma história inacreditável, sugerindo que seria mais provável que o grupo de moradores que relatou a morte do herói fosse o responsável. Eles entendem o que ele quer dizer, pensando que era uma maneira ridícula de o herói morrer, e começam a pensar em possíveis desculpas. Eles acabam enterrando-o no cemitério na esperança de que as pessoas pensem que ele simplesmente desapareceu, mas parece que há alguém observando à distância. No dia seguinte, quando Taka acorda, ele de repente se vê parecendo um herói. Ele pensa que está sonhando, então visita Yuna. Ela fica chocada ao ver que o herói está vivo, e Taka se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a pensar que esta é sua chance com Yuna, fazer com que ela coloque uma roupa específica, e Taka não consegue acreditar que funcionou. Yuna acha que tem uma chance com o herói, mas de repente percebe que ele é uma droga. Ela tenta não deixar que isso a incomode, mas acaba afastando-o e Takazai cai. Ela pensa que ele é um monstro e ele tenta explicar que é Taka. Yuna diz a ele para provar que é ele, então ele menciona seu sonho de infância de se tornar uma garota mágica, chamando isso de idiota. Mas isso acaba irritando-a e ela bate nele. Ela acaba acreditando que ele é Taka, e eles se perguntam como ele se tornou o herói. E de repente ouvem risadas, alegando que isso é obra de necromancia. Eles seguem a voz e encontram o necromante chamado Henry, que está preso em sua armadilha. Eles se perguntam por que ela o transformou em herói, mas ela implora para que a salvem primeiro. Henry se liberta e revela que estava na árvore para ver a reação dele, mas ela quebrou e ela acabou caindo na armadilha. Taka não liga para sua pegadinha e diz a ela para transformá-lo de volta, mas Henry diz que agora ele deve salvar o mundo como o herói lendário. Ela era companheira de Xian, e ele perguntou se ele já esteve à beira da morte para usar seus poderes para entregar seu corpo a outra pessoa que ela acredita que poderia salvar o mundo. E como foi Taka quem matou o herói, ele é o único que pode salvar o mundo. Mas Yuna se prepara para se juntar a eles na aventura, dizendo que quer retribuir ao herói por salvá-la. Taka se recusa a ir, mas Onri sugere que ela poderia condená-lo à morte. Taka acha que ele deveria ser forte no corpo do herói, mas Onri revela que seu corpo original é sua verdadeira forma, que foi selada dentro de seu artefato mágico. E se ela o destruísse, sua consciência desapareceria.
Então Taka não tem escolha senão obedecê-la. Eles chegam na cidade de Belém, e Yuna fica animada por estar em uma cidade tão grande. Taka não está feliz com sua situação, apontando como o eunuco pode ficar tão feliz depois que seu amado herói morreu. Ele insiste que não vai se divertir, mas quando há garotas vindo em sua direção, sua atitude muda completamente. Eles visitam uma loja onde Eunuco vê uma varinha de que ela gosta. O balconista elogia a escolha dela, chamando-a de melhor. Taka se oferece para comprá-lo para ela, mas descobre que vale os 10 milhões a reais. Ele manda as meninas esperarem do lado de fora e acaba ganhando a varinha por apenas $1000 após usar o carisma do herói. O partido não tem muito dinheiro e Taka se pergunta quanto o rei pagou a eles há 3 anos. Mas Henri revela que nunca conheceu o rei porque, como usa a necromancia, que é considerada um tabu, ela teve que se manter discreta. Yuna se pergunta o que eles deveriam fazer e Taka consegue a refeição de graça. Ele começa a pensar que eles conseguirão sobreviver sem dinheiro, mas Yuna sugere conseguir um emprego na Guilda dos Aventureiros. Ao saírem, duas garotas chamam Taka, mas percebem o cheiro dele e se oferecem para ajudá-lo a se lavar. Mas eles estão preocupados com o fato de ele ser um impostor, então perguntam ao guarda-costas quem já lutou com o herói. O homem o reconhece como verdadeiro, mas parece que eles têm um acordo para um duelo. Taka fica com medo do homem, mas pensando que ele tem a espada sagrada, fica confiante de que vencerá. Enquanto eles lutam, Taka se esquiva facilmente do ataque do homem, mas ao cortá-lo, sua espada fica mole e Taka é espancado. O homem afirma que é uma farsa porque seu ataque foi muito fraco e todos começam a desprezá-lo. Na Adventures Guild, Yuna vagueia por onde Taka foi e Henri sugere uma missão de caça a demônios que paga 300 mil por cada demônio. Henri de repente é reconhecido por um homem chamado Kyle, um dos ex-companheiros do herói. Yuna o conhece como o braço direito do herói, e ele revela que está procurando por Xian, mas Henri diz a ele que o herói está morto. Taka é capturado e os moradores o chamam de impostor, apontando o quanto ele fede. Ele aponta a espada sagrada, mas há um monte de réplicas que foram confiscadas de outros impostores. Eles decidem que deveriam fazer dele um exemplo, mas Kyle chega de repente e atesta por ele. As pessoas ainda não acreditam, então Kyle diz que pode provar isso. Ele fala sobre a espada sagrada, dizendo-lhe para imaginar uma lâmina gigante, e uma lâmina gigante surge de repente. O guarda-costas reconhece que é real, mas a espada de repente começa a cair e eles o questionam mais uma vez. Mas Yuna interrompe, sugerindo que ele pode provar que é o herói matando o maior número de demônios na missão. As pessoas gostam da ideia e o cacique aceita, enquanto Taka acha muito perigoso. À noite, Taka descobre que 20 demônios foram avistados e ele acha que não tem chance. Ele confronta Henri sobre seu cheiro e por que sua espada está com problemas. Henri sugere que a espada precisa usar a mana do herói, mas ele também precisa usar mana para manter seu corpo zumbi, então a mana é incrivelmente limitada. Taka acha que o corpo do herói deveria ter bastante mana, mas Henri diz a ele que a mana vem de sua alma. Henri pega um cristal mágico que pode ser usado para medir o mana de uma pessoa, mas quando ela o dá a Taka, ele tem apenas um brilho fraco, e Henri sugere que ele tem um nível de mana de 1, que é a mesma quantidade de um bebê. Cal sugere que com tão pouca mana, Taka continuará a apodrecer até se tornar um esqueleto. Então Cal sugere que ele deveria assumir o papel de herói, e Taka fica feliz em retornar ao seu próprio corpo. Mas Henri se recusa a aceitar Kyle como o herói lendário. E Kyle se pergunta se ela ainda está brava com o que aconteceu há 3 anos. Mas Henri afirma que o sucessor do herói deve ser capaz de salvar o mundo. E entre Taka, que realmente matou o herói, e Kyle, que nunca poderia ir contra ele, ela prefere ficar com Taka. Mas Kyle sugere que se ele matar Taka, isso o tornará digno. Taka acha que não pode morrer porque já é um zumbi, mas Kyle diz que ele poderia destruir seu corpo real, ou destruir sua cabeça, onde existe seu espírito. Mas Kyle acaba dizendo que foi só uma brincadeira, fingindo na esperança de fazer Henri ceder. Mas ela era teimosa demais. Kyle sugere que ele pode ocupar o lugar de Taka na conclusão da missão, e Taka fica aliviado ao ouvir isso. Porém, à noite, Taka pensa em como quase morreu, então decide que seria melhor recuperar seu corpo real. Ele foge para essa outra sala, se aproximando de Henri para pegar seu corpo, mas de repente ele se distrai com Yuna. Ele tenta se concentrar, mas acaba colocando meias para ela. Ele vai embora, mas lembra que estava lá pelo seu corpo. No entanto, Kyle aparece de repente, então Taka observa de fora.
Ele se aproxima de Henry, agarrando o corpo de Taka, e percebe que Kyle está realmente tentando matá-lo. Kyle esfaqueia o corpo, mas é surpreendido por uma armadilha e foge. Yuna acorda se perguntando o que aconteceu e Henry diz que seu feitiço de proteção foi ativado. Henry quer ir atrás do culpado, mas Yuna diz que tem ideia de quem foi. De volta ao seu quarto, Taka se pergunta por que Kyle quer o corpo do herói, mas recebe a visita de Yuna, que revela as meias que ele deixou para trás. Taka entra em pânico e Yuna bate nele enquanto o chama de pervertido. No dia seguinte, os aventureiros se preparam para a missão de caça ao diabo. Kyle se pergunta o que aconteceu com o rosto de Taka. Então ele explica que estava preocupado que Yuna pegasse um resfriado e ele apenas a ajudou a colocar as meias. Mas alguém tentou roubar o colar de Henry depois que ele saiu. Então Yuna o confundiu com o culpado e espancou-o. Kyle pergunta se viu o verdadeiro culpado, mas Taka afirma que não viu nada. Taka pensa que, como Kyle não conseguiu chegar ao colar, ele será o próximo alvo, mas acha que estará seguro enquanto houver outras pessoas por perto, e diz a Henry que eles deveriam ficar juntos. Eles chegam à Toca do Diabo e um lanceiro chamado Bélico assume a liderança pensando que eles deveriam se separar porque quer expor Taka como um impostor. Taka acha que as pessoas que partem por conta própria são as primeiras a morrer, mas Kyle discorda dizendo que Bélico teria matado mais de 100 demônios na batalha há 3 anos. Taka fica preocupado ao ouvir isso, mas Bélico é instantaneamente capturado por um demônio. Taka se pergunta como ele foi capturado tão facilmente, e Kyle o reconhece como um demônio de nível intermediário que tem a habilidade de usar magia. O demônio desaparece reaparecendo para atacar alguns outros aventureiros. O resto dos aventureiros foge e Taka também foge. Mas enquanto ele corre, o demônio de repente o atinge no coração. O demônio desaparece novamente, mas Taka vê o demônio no céu e avisa seus amigos. O demônio dispara um círculo mágico para realizar ataques de mergulho, e Kyle percebe seu truque. O demônio pensa que não importa se ele descobriu seu truque, mas Kyle usa seu artefato, invocando uma cruz que corta o demônio em pedaços. Yuna fica maravilhada com seu feitiço, e Kyle começa a acolher o coração do demônio, dizendo que eles precisam dele para provar sua morte. Mas acaba sendo um cristal mágico, e Kyle explica que ele contém um encantamento, que permitirá a uma pessoa usar a mesma magia que o demônio usou. Kyle diz que não precisa disso, então decide dar a Yuna como presente. Taka tenta levar o crédito por descobrir o truque do demônio, mas Yuna o lembra de como ele fugiu. Os aventureiros vêm correndo e há todo um enxame de demônios. Parece que eles estão mirando em Taka, então ele foge rapidamente. Yuna se pergunta por que ele está correndo para o covil do demônio, mas Taka pensa que, como havia tantos demônios lá fora, o covil deve estar vazio. Mas acontece que há mais demônios esperando lá dentro. Taka entra em pânico ao ver todos os ossos na área, mas Henry diz que eles estão em vantagem. Taka não acredita nela, mas Henry usa sua necromancia para levantar os esqueletos e lutar por eles. Ela os envia para atacar, mas eles se revelam super fracos. Henry usa outro feitiço para bufá-los, e eles começam a ser capazes de lutar contra os demônios. Taka não quer lutar, mas de repente é atacado por ácido, que derrete seu braço. Yuna também é atingida, mas isso só dissolve suas roupas, porque o demônio acaba se revelando um pervertido. Yuna foge e Taka vai atrás dela. Enquanto Yuna se esconde, Taka aparece atrás dela, mas ela bate nele. Ele afirma que trouxe uma roupa extra para ela, mas na verdade era apenas um maiô. Eles ouvem o demônio se aproximando e Taka se prepara para lutar. Ele transforma sua espada em um chicote e diz que encontrou uma maneira de usar a espada mesmo quando ela está mole. Conforme o demônio se aproxima, Taka envolve a espada em volta do demônio e ela aperta quando ele para de segurar a espada diretamente. Ele diz a Yuna que é a chance deles de derrotá-lo, mas o demônio diz que só quer ver Yuna com todas as meias. Taka o vê como um homem de cultura, dizendo que eles deveriam ser aliados dele, mas Yuna fica irritada usando seu cristal mágico para ativar seu feitiço, e ela ataca os dois. Yuna comemora a vitória sobre um demônio, mas é nocauteada quando Kyle aparece de repente. Ele diz que é hora de Taka morrer, então Taka agarra sua espada, mas Kyle a corta. Ele diz a Taka que não tem chance, já que fazia parte do grupo do herói. Parece que ele guarda rancor por não ter sido escolhido como herói. Mas depois que conheceram Henry, ele elaborou um plano para levar o corpo de Xian. Ele enganou Henry usando sua necromancia para controlar demônios e atacar Xian, mas nunca teve sucesso.
Kyle acha que finalmente é sua chance de se tornar o herói perfeito, mas Taka o chama de louco. Kyle encurrala Taka contra a parede dizendo que ele não é digno, mas Taka diz que mesmo tendo sido comum durante toda a vida, ele ainda se valoriza, dizendo que é melhor do que Kyle, que está desesperado para desistir de si mesmo. Kyle se prepara para acabar com ele, mas Yuna de repente o chuta para longe. Kyle se prepara para revidar, mas de repente é atingido por ácido e suas roupas se dissolvem. Kyle fica surpreso ao ver Henry tão cedo, mas ela se lembra do aviso de Taka para ficarmos juntos. Ela diz que vai poupá-lo se ele for embora, mas Kyle diz que foi ele quem a poupou, revelando que Henry não é humano porque os necromantes têm cristais mágicos no lugar dos corações, então ela é apenas um demônio. Os três fogem e Kyle os persegue, mas quando eles dobram uma esquina, Kyle os perde de vista porque Taka transformou a espada sagrada em camuflagem como parede. Ele pergunta se Henry é realmente um demônio, e ela confirma que tem um cristal no lugar do coração, mas afirma que é descendente de pessoas que foram trancadas atrás dos portões do inferno. Há 3 anos, os necromantes escaparam do inferno, mas foram perseguidos pelo povo. Mas Xion a encontrou e foi o único a tratá-la como humana. Ela diz a Taka que se ele não confiar nela, ele pode matá-la ali mesmo. Mas Taka decide confiar nela, dizendo que um dia ela poderá ter coxas deliciosas. Yuna se pergunta o que eles deveriam fazer e parece que Taka tem um plano. Enquanto Kyle corre, ele os vê na ponte. Ao se aproximar, ele percebe que é uma armadilha. O diabo ataca com seu ácido, mas Kyle o elimina facilmente. Henry fica exausto e Kyle acha que ela deveria estar sem lacaios. Taka joga sua espada, dizendo que se rende e quer entregar Henry em troca de sua vida. Kyle pensa que ganhou, mas a espada acaba sendo uma das réplicas. Kyle se pergunta onde está a verdadeira espada, e Taka revela que está sobre ela quando de repente ela fica mole e Kyle cai na água. Eles voltam para a cidade e todos os seus cristais mágicos são levados como prova de matar os demônios. Mas eles recebem os 3.000 Milaboys. Porém, o dinheiro é levado pelo dono da loja, que diz que ainda deve mais 7 milhões pela varinha. Mas Yuna se lembra de como ela foi derretida pelo ácido, então ela não pode nem devolvê-la. Ela se pergunta o que eles deveriam fazer, mas Taka sugere ir para a capital pensando que conseguirão dinheiro do rei. Taka percebe que não tem mana suficiente para regenerar sua carne, então sua condição continua piorando e ele eventualmente se torna um esqueleto. Yuna se prepara para tomar banho no rio, e Taka age como um esqueleto normal para persegui-la, mas ela o percebe e o enterra no chão. Yuna diz que ele não é útil para ninguém em sua condição atual, e ele acha que se entrar na capital causará pânico antes de chegar ao rei. Henry diz que isso não importa, já que ele pode usar todos os 5 sentidos, e ela nota que estará sempre ao seu lado. Mas ele menciona que esse não é o problema. Ele se pergunta se pode retornar ao seu corpo para que ela possa assumir o controle e usar sua mana para curar o corpo do herói. Mas ela não acha que seja uma boa ideia porque cada transferência pode danificar o espírito. Yuna acha que eles deveriam desistir de pedir fundos ao rei, e nota que eles próprios podem ganhar dinheiro. Mas de repente ele tem uma ideia e transforma a espada sagrada no formato de um rosto. Encontra-se com o rei e pede dinheiro, mas o rei ri, pois não acha que o herói realmente pediria isso. Ele observa que de todas as pessoas que lutaram há 3 anos, o herói foi o único que não quis uma recompensa, dizendo que é um verdadeiro campeão. Taka se pergunta como conseguir dinheiro do rei, mas começa a suar e percebe que isso está estragando sua máscara. O rei pensa que veio se casar com sua filha Faron, e explica que não é o caso. Então o rei se pergunta se ele veio para Abdul. Ele acha que não pode derrotar o rei, então muda de ideia sobre encontrar Farum, e um homem chamado Isaac mostra-lhe o quarto dela. Ele percebe que está prestes a conhecer uma princesa, mas acha que ela deve ser feia, já que é filha do rei. Quando ela abre a porta, ele fica surpreso com o quão fofa ela é, mas ela imediatamente se fecha e ele percebe que é porque parece um monstro. Ele explica que um demônio o amaldiçoou, e é por isso que ele se transformou em um esqueleto. Então ela pede desculpas por ter sido rude com ele. Ela pergunta se ele veio se casar com ela, e ele acha que não é uma oferta ruim casar com uma princesa, mas não pode decepcionar as outras garotas.
Então ele diz a ela que não é por isso que ele está lá. E ela diz para ele ir embora, lembrando-lhe que eles prometeram não se ver a menos que decidissem se casar. Ela está preocupada em se apaixonar se permanecer perto dele, mas ele sabe que o pai dela irá matá-lo se ela o expulsar. Então ele diz a ela que se casará com ela assim que salvar o mundo. Ela comenta que tem festival daqui a 2 dias e convida ele para sair com ela, o que o deixa animado. Ela observa que todos usarão máscaras durante o festival para que ele possa se misturar facilmente, e ela lhe dá outra máscara por enquanto. Yuna e Henry também ficam sabendo sobre o festival, mas Henry leva uma pancada quando um grupo de pessoas passa e um homem chamado Leland revela que todos estão preparando uma caça aos demônios para o festival. Ele leva as meninas para seu orfanato mesmo sabendo que Henry é um necromante e ela se pergunta por que ele as está ajudando, então ele explica que não julga as pessoas pela maneira como nasceram. Henry se prepara para dizer que eles vieram pedir dinheiro ao rei, mas Yuna a interrompe e observa que eles estão procurando uma maneira de aumentar sua mana. Ele dá a eles um remédio chamado Gotas de Soma, que aumentará sua mana temporariamente, mas custa cerca de 100 milhões. Ele diz a Henry que ela pode mostrar seu corpo a ele para cobrir as taxas, o que a deixa chocada, mas ele explica que quer ver como um cristal mágico funciona como um coração em um necromante, pois pode ajudá-lo a salvar pessoas. Enquanto isso, Taka fica surpreso com a quantidade de comida que Farhan pediu e acha que ela vai apenas dar uma mordida em todos os pratos e jogar fora o resto, mas se recusa a permitir que isso aconteça. Ela dá a ele a máscara que fez e ele fica surpreso com o quão real ela parece, mas ela se pergunta por que não há comida suficiente, então ele explica que comeu. Ela diz a ele para se virar enquanto ela come e devora tudo instantaneamente, mas percebe que ainda está com fome e cai no chão. Yuna e Henry se juntam à caça aos demônios para ganhar dinheiro, e Henry dá a ela uma roupa que ela fez de couro de demônio, mas é muito reveladora. Então Yuna a usa sob suas roupas normais. Um dos 4 cavaleiros mais fortes do reino, chamado Carmen, mata um demônio com um golpe que impressiona a todos. E um homem chamado Colin diz a Yuna e Henry que eles não podem fazer nada com Carmen por perto. Ele os leva para um local de caça secreto e revela que pode ler o mana de todos os seres vivos. Então ele sabe que o nível de mana de Henry é igual ao de Carmen. Ele dá a ela um cristal mágico relâmpago que ela usa para eliminar os demônios da área, mas Colin revela que eles já estavam mortos. Eles se levantam e agarram as garotas por trás enquanto ele percebe que foi muito fácil atraí-las, e vemos o homem que as está controlando. No castelo, Isaac grita com Taka porque ele lhe contou há 3 anos sobre a condição de Farhan chamada Mess, que não permite que ela armazene mana, mas ela explica que a culpa é dela. Ela bebe gotas de soma e manda eles irem embora enquanto ela janta. Mas Taka nota que todo mundo já sabe que ela é uma glutona, então ela come na frente deles. De repente, ela engorda e revela que fica assim por 1 hora depois de comer. Mas Taka fica animado ao ver suas coxas, então Isaac o puxa. Carmen se reporta ao rei e revela que ouviu um feitiço poderoso sendo lançado durante a caça ao demônio, mas quando ela o inspecionou, não encontrou nenhum corpo de demônio. Ele se pergunta se deveria cancelar o festival, mas ela garante que terá os cavaleiros em patrulha e que eles também terão o herói com eles. Farhan mostra seu quarto a Taka, e quando ela sai para consultar um médico, ele decide se encontrar com Yuna e Henry. Ele não os encontra em lugar nenhum, então pergunta por aí e vai até o orfanato onde encontra Farhan, porque o médico que ela visitou era Leland. Ele cumprimenta Taka e observa que seus feitos heróicos o inspiraram a abrir o orfanato, mas as crianças acertaram Taka com uma bola e ele os xingou. Leland não achava que o herói seria tão informal, então Farhan nota que ele mudou muito, e Leland percebe que está apaixonada por ele, o que a deixa envergonhada. Taka pergunta a Leland sobre Yuna e Henry, então ele explica que eles foram caçar demônios, e Taka acha que Henry deve estar bem, já que ele ainda está vivo. Depois que eles saem, descobrimos que foi Leland quem capturou Yuna e Henry, e ele vai para sua sala secreta onde inspeciona o corpo de Yuna. Ele quer tirar a carne dela e ela se pergunta se ele vai matá-la, mas ele revela que planeja transformar todos em esqueletos no dia do festival. Ele planeja oferecer sua carne e sangue aos demônios, o que permitirá que os humanos vivam em harmonia com eles, e planeja fazer de Henry o bode expiatório, fazendo-a confessar que está por trás de tudo.
Yuna sabe que pode romper as algemas, mas há muitos olhos voltados para ela e ela está preocupada com o demônio ruivo, já que nunca viu nada parecido antes. No dia do festival, Farum conhece Taka e acha as coxas dela lindas. Enquanto eles aproveitam o tempo juntos, ele não entende porque Isaac está com eles, então explica que está ali para protegê-la. Ela diz a ele que Taka irá mantê-la segura, então ele observa que Taka pode ser a causa do problema, mas ela lhe dá um tapa dizendo que não permitirá que ninguém insulte seu futuro marido. Depois que eles vão embora, Isaac percebe que ela leva Taka a sério, mas sabe que Taka não é o mesmo herói de 3 anos atrás, então ele quer fazê-lo pagar por brincar com ela. Taka e Farum entram em uma competição onde ela precisa atirar uma maçã na cabeça dele, e ele pensa que está prestes a morrer já que a flecha dela está coberta de mana. Ela acerta a maçã e eles ganham um suprimento de maçãs para 1 ano, mas ela imediatamente come todas elas. Ele fica impressionado com suas habilidades com arco e flecha, então ela explica que isso faz parte de seu treinamento de princesa, e observa que fez de tudo para estar perto dele. Mas vemos Carmen de olho neles. Farum o leva para assistir fogos de artifício e vendo a expressão no rosto dela, ele acha que ela vai deixá-lo colocar meias em suas coxas. Ela menciona que sob os fogos de artifício as pessoas encontram alguém com quem tem uma ligação independente da aparência, mas ele não entende como isso pode acontecer quando ninguém esconde as pernas. Ele fica surpreso com os fogos de artifício porque nunca os viu antes, o que confirma as suspeitas dela de que ele não é o verdadeiro herói, desde que viram os fogos de artifício há 3 anos. Carmen e Isaac saem do esconderijo, então Taka conta tudo a eles e Isaac acha que eles deveriam executá-lo. Ele os lembra que eles precisam dele para selar os portões do inferno, mas Carmen explica que ela pode simplesmente matar todos os demônios. Então ele pede que pelo menos permitam que ele peça desculpas a Farum. Isaac pensa que quer que ela o execute, mas ela foge porque não sabe o que fazer agora que o herói está morto, e ela encontra Leland. Um cavaleiro conta a Carmen que demônios entraram na capital e Taka foge, então todos tentam impedi-lo, mas ele explica que quer salvar Farum. Leland leva Farum para uma favela onde ele a cerca de esqueletos, mas Taka chega para resgatá-la. Os esqueletos o fazem voar contra uma parede, enquanto Farum se pergunta por que ele está tentando salvá-la. Então ele percebe que não vai abandoná-la, mas os esqueletos cortam sua cabeça. Na sala secreta de Leland, o demônio sai para comer e Colin se aproxima de Yuna dizendo que gosta de ver as pessoas sofrerem, mas ela quebra suas restrições e o ataca. Enquanto Carmen luta contra os demônios, ela percebe que alguém está usando necromancia e se pergunta se é um dos aliados de Taka. Enquanto Isaac procura por Farum, ele acidentalmente chuta a cabeça de Taka, o que o faz voar no peito de Carmen, mas ela o joga fora. Ele diz que Leland levou Farum embora, mas eles se recusam a acreditar nele. Então ele explica que planeja salvá-la e se tornar um verdadeiro herói. Ele finge ser um esqueleto normal e age como se tivesse capturado Carmen e Isaac, o que lhes permite se infiltrar na base de Leland. Isaac se sente responsável pela situação porque seu treinamento duro fez com que Farum adoecesse, razão pela qual ela procurou Leland em busca de ajuda. Então Taka diz a ele que é tudo culpa dele. Ele percebe que Isaac estava atrás dele desde o início, pois queria culpá-lo por seus próprios erros. Mas Eunice de repente rompe a parede. Ela grita com ele por colocar Farum em apuros, mas Isaac diz a ela que tudo é culpa dele, então ela deveria repreendê-lo. Eles fazem Colin mostrar a eles onde Henry está detido, mas eles não querem se aproximar dela, pois ela está arranhando por todo lado. Então eles jogam pedra, papel, tesoura para decidir quem vai salvá-la. Enquanto isso, Leland mostra a Farum o cristal mágico de raio-x transmitido por sua família e observa que ele mostrou a ele que todos são iguais debaixo da pele. Então ele se perguntou por que há tanta crueldade neste mundo. Depois de ver Xian ajudar as pessoas, isso deixou uma profunda impressão nele. Então ele decidiu criar um mundo onde todos fossem iguais. Ela pergunta a ele sobre as crianças do orfanato porque sabe que ele cuida delas, mas ele revela que planeja libertá-las assim que amadurecerem. Ele revela que a ama e por isso quer que o ritual sirva também como cerimônia de casamento, mas ela se recusa a casar com ele.
Então ele decide libertá-la e começa a cortar suas roupas. Henry diz a Taka que se ele conseguir distrair Leland por um momento, ela poderá assumir o controle dos esqueletos. Então ele se lança sobre ele e lhe dá um soco no rosto, mas seu braço acaba quebrando. Yuna manda Leland voar e ele ordena que seus esqueletos lutem por ele, mas ele percebe que Henry já assumiu o controle deles. Leland foge, então Carmen manda os outros irem atrás dele enquanto ela cuida dos demônios. Yuna o alcança e o prende no chão, mas descobrimos que eles estão em um cemitério e ele faz os esqueletos atacá-la. Ele sabe que não pode vencer Henry, então bebe uma grande quantidade de gotas de soma e sabe que seu corpo não aguenta, mas não se importa. Ele lança um feitiço para fortalecer seus esqueletos e todos atacam, mas seus ataques não surtem efeito. Um de seus esqueletos corre em direção a Farum. Então Isaac se sacrifica para salvá-la e explica que é sua maneira de compensá-la, já que a fez sofrer por tanto tempo. Taka faz um muro com sua espada sagrada e todos fogem, mas Leland remove o muro. Ele vê um rastro de sangue, mas descobrimos que Taka fez isso com suas uvas arco-íris. E se Leland continuar seguindo o rastro, ele continuará andando em círculos. Farum fica impressionado com seu plano, e Henry observa que sua mente estratégica supera até mesmo a de Xion. Mas Yuna menciona que ele é apenas um fazendeiro degenerado. Ele revela que antes dos portões do inferno se abrirem, os reinos de Farum e Eirat estavam em guerra. Então seu pai arrastou ele e sua mãe para saquear uma cidade incendiada. Mas a luta foi pior do que eles pensavam e levou à morte de sua mãe enquanto seu pai desapareceu. Ele continuou correndo e se escondendo por um ano até chegar em sua casa e achar que a experiência finalmente está valendo a pena. Mas Henry e Farum se sentem mal por ele. Eles se perguntam o que fazer a seguir. Então Isaac observa que eles podem aumentar a mana de Taka com os fluidos corporais de Farum, já que o cérebro de um paciente com MS envia sinais falsos que fazem com que o corpo expulse mana através de seus fluidos. Taka manda ela chorar, mas ela menciona que há muito tempo não derrama uma lágrima. Então ele tenta fazê-la suar, mas ela diz para ele se afastar dela. Ele observa que a última opção é o xixi dela, e os outros são contra. Mas Isaac acha que é o melhor caminho, então Yuna cobre os olhos e diz para ela ir em frente. Taka interrompe Farum ao lembrar que Leland não é um necromante de verdade e planeja emboscá-lo quando ele espalhar seus esqueletos. Ele usa a espada sagrada para se esconder como uma rocha perto dele. E mesmo que eles estejam preocupados que Leland possa ver através da emboscada, Henry pensa que um humano não será capaz de prestar atenção à perspectiva de vários zumbis. Leland se distrai quando um de seus zumbis cai em uma armadilha, então Taka se esgueira por trás dele e esfaqueia o cristal que está usando para controlar os esqueletos. Mas nada acontece e ele revela que já mudou para a outra mão. Yuna e Henry usam um feitiço juntos para lutar contra os esqueletos, enquanto Taka garante que o cristal mágico de Leland seja revelado porque Farum fez um arco e flecha com as árvores. Ela mira à distância e dispara uma flecha que destrói a pedra, fazendo com que Leland perca o controle sobre seus esqueletos. Todos o espancam e o restringem, e Taka diz que no momento em que ele planejou criar um mundo de Tailas, ele seria derrotado por ele. O demônio ruivo chega e dispara um raio de energia em Farum, então Taka a empurra para fora do caminho, mas o ataque destrói uma parte de sua cabeça. Yuna lança um feitiço e ataca o demônio, mas não sofre danos e ela diz a Henry para enviar Taka de volta ao seu corpo porque eles precisam salvar sua alma. Henry observa que sua alma será danificada se ela o transferir em sua condição atual. Mas o demônio envia Yuna voando para uma árvore e nocauteia Henry, dizendo a ela que necromantes como eles não ficam tristes quando alguém morre. O demônio volta sua atenção para Farum, mas Isaac o ataca e diz a ela para salvar Taka. Ele acha que Isaac não é páreo para isso, mas Yuna chuta sua cabeça e diz para ele não se esquecer dela. Farum tenta fazer xixi em Taka, mas manda ela parar porque não é algo que uma princesa deveria fazer. Ele já sabia como tudo iria acabar, porque um fazendeiro como ele não pode salvar o mundo. Mas ela percebe que ele é seu herói, e ele manda ela calçar meias como seu último pedido. Ela não consegue acreditar que ele ainda está pensando nisso, mas de repente ele para de responder. Então ela começa a chorar, dizendo-lhe para assumir a responsabilidade por fazê-la se apaixonar por ele com suas mentiras.
Enquanto isso, Yuna e Isaac estão prestes a atingir seu limite, mas Taka vem em seu socorro e descobrimos que ele foi revivido graças às lágrimas de Faron. O demônio dispara um raio de energia, mas ele o bloqueia e transforma sua espada em uma coxa gigante para esmagar o demônio. Ficamos sabendo que ele estava sendo controlado por um necromante chamado Diego, que percebe que foi derrotado pelo herói lendário, mas acha que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Depois disso, Leland é preso e vemos que ele enlouqueceu desde que teve uma overdose de gotas de soma, enquanto Carmen estava hospitalizada por causa dos ferimentos. Isaac decide assumir o orfanato e descobrimos que a doença de Farah foi curada porque ela finalmente deixou escapar seus verdadeiros sentimentos depois de 10 anos. Mas Taka observa que ele estava planejando usá-la para se curar caso tivesse problemas novamente, então ela lhe dá as gotas restantes de soma. Ele lembra que pediu algo a ela como seu último desejo, então ela lhe mostra as meias que o deixam feliz. Taka diz ao rei que está prestes a partir, então ele dá a eles uma carruagem encantada que funciona com mana, mas Henri percebe que é ela quem precisa dirigi-la. Isaac dá-lhes uma carta de Farum e, enquanto a leem, a vemos escondida em uma caixa na carruagem. Ela planeja surpreender Taka, mas Yuna se pergunta se ela se escondeu na caixa depois de se despedir, e Taka diz que ela nunca os enganaria assim. Faren fica chocada ao ouvir isso, então ela se mantém na caixa e eles a encontram à beira da fome depois de alguns dias. Taka treina com Faren, mas ele não é páreo para ela e acha que eles deveriam parar de treinar, já que ele pode simplesmente esmagar seus inimigos com sua espada sagrada. Ela diz que ele precisa aprender a lutar sem mana, já que ele só tem 5 gotas de soma, então ele acha que eles precisam chegar rapidamente aos portões do inferno. Ele pergunta se está tudo bem para ela estar lá, então ela explica que Isaac irá substituí-la, e observa que é hora de ela colocar seu treinamento em prática. Henri pega um pássaro e eles estão prestes a cozinhá-lo, mas Farum os impede porque traz uma mensagem de Carmen. Ela diz a eles que um mágico da corte viu uma forma astral quando o demônio de alto nível foi derrotado, o que significa que havia outro necromante controlando o demônio e ela diz a eles para verificarem. Henri acha que se realmente existe outro necromante, eles devem querer vingança pelo que aconteceu há 3 anos. Então Taka envia uma mensagem para Carmen dizendo-lhe para investigar por conta própria, já que ele quer chegar aos portões do inferno o mais rápido possível. À noite, Farum os leva a um restaurante porque precisa fazer Taka aprender a etiqueta do jantar e explica que ele precisa aprender isso como seu futuro marido. Ele menciona que após o término da missão retornará à sua vida normal e Henri comenta que irá morar com ela. Então eles começam a brigar por ele, o que o deixa feliz, mas eles estão prestes a despedaçar seu corpo. Enquanto eles vão tomar banho, Yuna pergunta a Faron se ela realmente planeja se casar com Taka. Então ela observa que não se importa em cumprir seu dever com ele porque ele salvou sua vida. Ela menciona como Yuna atacou o demônio depois que Taka foi ferido, e ela acha que Yuna não faria isso por alguém por quem ela não tem sentimentos. Então ela explica que o vê apenas como um irmão mais novo. Farum pergunta a Yuna se ela está incomodada com o casamento dela com Taka, mas ela se levanta e vai embora porque não entende por que Farum está perguntando isso. Ao vestir suas roupas, ela vê Taka espiando para ela, então ela dá um soco na cara dele e diz para ele parar de fazer coisas estranhas enquanto estiver no corpo do herói. Ele pergunta quando ela vai parar de falar sobre o herói, mas ela observa que o herói a salvou enquanto ele nunca está lá quando ela está em apuros. Então ela pensa que ele nem se importa com o que acontece com ela. Enquanto ela sai correndo, um grupo de zumbis a cerca e a morde, o que faz seu corpo ficar quente. Taka a alcança e pergunta se ela está bem, mas quando ela menciona que está com calor, ele se pergunta se ela está dando em cima dele. Ele faz um muro para deter os zumbis, mas ela manda ele removê-lo e o joga fora porque está se transformando em um deles. Ela diz que não gosta mais dele, então ele deveria simplesmente fugir, mas ele se recusa a deixá-la para trás. Os zumbis o dominam, mas Bélico chega de repente e concorda em salvá-lo se ele admitir que não é o verdadeiro herói. Ele admite que é uma farsa e diz a Bélico para ajudá-lo, então ele surpreende todo mundo, mas acaba torcendo os joelhos. Henri transforma seu cristal em uma espada para lutar contra os zumbis, mas ela escorrega e cai. Então Feren pega o cristal e os tira.
Taka chega ao local e explica que eles se transformarão em zumbis se forem mordidos, mas não conta aos outros que os zumbis pegaram Yuna, pois ele não sabe o que podem fazer com ela. Ele planeja ficar lá até que o problema seja resolvido e Bélico diz para ele ir até a casa do prefeito Burns, onde encontrarão os outros sobreviventes. Burns diz a todos que ninguém pode passar pelo muro, mas Taka e os outros entram, e ele percebe que Colin também está lá, mas Taka não se lembra dele. Colin percebe que Yuna foi mordida, então ele convence todos a eliminá-la, mas Taka o dá um soco e ameaça matar qualquer um que encostar o dedo nela. Faron diz a ele para se acalmar enquanto Henry pergunta por que ele não contou sobre Yuna, porque eles nunca a abandonariam. Yuna ataca Taka de repente, então Henry usa necromancia para detê-la, mas ele se pergunta por que o feitiço funcionou nela. Ele se pergunta se ela está morta, então Henry dá a eles um cristal mágico que mostra o feitiço que está suprimindo a alma de Yuna. Isso a faz agir como um monstro, e ela explica que a razão pela qual a necromancia funcionou nela é porque o feitiço a está colocando em um estado de cadáver. Taka se prepara para procurar o lançador porque sabe que pode salvar Yuna se destruir o cristal, mas eles dizem para ele esperar até de manhã, pois é muito perigoso sair à noite. Henry menciona que ela não pode usar necromancia remota enquanto dorme, então ela planeja usar posse que lhe permitirá assumir o controle do corpo de Yuna. Taka se oferece para possuir o corpo de Yuna porque Henry não pode usar necromancia enquanto ela estiver em outro corpo, e Ferun acha que ela deveria fazer isso. Mas ele diz que ela não conhece Yuna o suficiente para agir como ela, então garante que é a melhor escolha. Ao entrar no corpo de Yuna, ele imediatamente começa a tocar suas coxas. Então Ferun grita com ele, mas ele explica que está apenas procurando marcas de mordidas. Ele avisa que vai tomar banho, então colocam uma venda nele e esfregam seu corpo. Mas ele não consegue lidar com a sensação do corpo de uma mulher. Enquanto vão para a cama, Taka pensa que finalmente poderá desfrutar das coxas de Yuna, mas os outros decidem ficar com ele. Ferun vai dormir, então verifica as coxas dela, mas ela o pega e o amarra. Um demônio rompe a parede e um zumbi morde Colin, mas acaba sendo uma isca, e Colin eletrocuta o zumbi. Existem zumbis que atacam os outros, mas Henry usa sua necromancia para detê-los. Colin vê que Burns está prestes a ser atacado pelo demônio e seu amigo Negan acha que eles deveriam ajudar Burns, mas Colin observa que esse é o trabalho do herói. Taka e os outros estão muito longe para ajudá-lo, então Faren coloca um cristal mágico em um arco encantado e atira uma flecha de gelo na cabeça do demônio. Burns os leva para uma sala de aço cheia de armas e dispara um canhão para mostrar que eles podem atacar em todas as direções, mas Taka diz que acabou de revelar sua localização. Ele não se importa porque ninguém pode entrar, mas Taka o lembra que todos estão em perigo, o que o faz cair de joelhos. Ele se sente culpado por não ter feito nada quando soube das infecções. Faren garante que eles vão salvar a todos, mas ele percebe que ela é a princesa. Ele menciona que eles se conheceram uma vez quando ele era jovem, então ele nunca esquecerá sua marca de beleza, mas ela desenha outra no rosto para convencê-lo de que ele está enganado. Henry observa que um demônio de alto escalão pode estar por trás do feitiço. Então Taka pega o cristal de raio-x que Leland tinha e o usa com o cristal Manassim, que lhe permite ver que há 3 demônios na área. Ele observa que eles têm 7 pessoas e acha que deveriam trabalhar juntos para armar uma emboscada, mas Colin se recusa a ajudá-los. Taka finalmente se lembra dele, mas observa que o que aconteceu na capital não é culpa deles, já que eles estavam apenas seguindo as ordens de Leland e Ferun se oferece para perdoar seus crimes se eles ajudassem a salvar a cidade. Eles aceitam a oferta dela, mas os demônios invadem a sala de repente e Taka diz a Burns que é culpa dele ter disparado o canhão. Os demônios esfaqueiam o corpo de Taka, mas ele cura imediatamente, então eles se perguntam por que o ataque não funcionou. Negan esmaga um dos demônios, mas isso o explode e o faz voar contra uma parede. Ele ataca Ferron com sua explosão, mas ela usa sua técnica de despir-se para fugir, e Taka fica feliz em vê-la assim. Eles saem correndo da sala e um dos demônios toca Colin, mas acaba sendo um clone e o demônio é eletrocutado. Quando o demônio se levanta, Belicose intervém para cuidar dele, mas o demônio de alto escalão de repente o esfaqueia por trás, restaurando sua energia. Isso o faz voar para o rio, e eles percebem que o demônio de alto escalão está usando o feitiço que está afetando os habitantes da cidade.
Taka diz a Henry para esmagar o demônio com a espada sagrada, mas ela não consegue transformá-la. Então ele a pega e a estende para matar instantaneamente o demônio. Mas Farun se pergunta como ele pode usá-lo, já que está atualmente no corpo de Yuna. Farun pensa que foi escolhido como o verdadeiro herói lendário, o que significa que ela pode cumprir o seu dever casando-se com ele. Mas ele não tem planos de se estabelecer antes de poder desfrutar de todos os tailandeses do mundo. Colin atinge o outro demônio com um ataque relâmpago e trabalha com Negan para derrotá-lo, mas é mordido por um zumbi. Taka fecha a porta e todos veem o demônio de alto escalão fugindo. Taka ataca com sua espada sagrada, mas erra e Colin não quer se transformar em zumbi, então vai atrás dela. Ele está prestes a alcançá-lo, mas Diego de repente o esfaqueia no estômago enquanto Burns monta em um cavalo e foge. Henry percebe que Diego era quem controlava o demônio que eles lutaram na capital, e sabe que Taka não é o verdadeiro herói, já que ele está apenas no nível de mana 4. Ele tenta agir como se o nível de mana não importasse para ele, mas Henry revela que usa poções para aumentar seu nível de mana, o que faz Diego rir. Ele revela que eles planejam eliminar todos os humanos para se vingar do que aconteceu há 3 anos e menciona que também existem outros necromantes sobreviventes. Ele pede a Henry para se juntar a eles, mas ela recusa a oferta porque prometeu a Xion que eles salvariam o mundo. Taka diz a Diego para esquecer a vingança e conversar com o rei, e ele promete usar sua posição de herói para ajudá-lo. Mas ele ri da sugestão de Taka, já que o massacre que aconteceu há 3 anos não teria acontecido se os humanos os ouvissem. Ele revela que eles se aliaram aos demônios. Então Anryu lembra de seu tempo no inferno, mas ele observa que os humanos são seus verdadeiros inimigos. Ele usa um olho para localizar os zumbis e os faz atacar Taka e os outros, então Taka cria uma parede para prendê-los. Ele acha que Diego estava prestes a ficar sem mana, mas Henry explica que os necromantes cujos corpos se adaptaram às condições do inferno podem ir além do nível de mana 10. E ela revela que o nível de mana de Diego está em 40. Colin dispara um raio no demônio de alto escalão, então Diego bloqueia, mas ele a agarra pela garganta e grita com ela porque ela quase arruinou o plano deles. Diego invoca uma arma e se prepara para atacar Taka, mas diz a Diego para parar porque deve estar curioso para saber como Taka pode usar a espada sagrada. Ele explica que é porque exerce o poder de olhos exuberantes, o que choca Ferren, já que ele acabou de combinar as palavras coxas deliciosas. Mas Henry e Diego acreditam nele. Ele se oferece para poupar Diego se ele fizer com que todos voltem ao normal e acha que não é sensato lutar contra Taka, mas ainda acredita que Taka não é tão forte, pois não conseguiu usar a espada sagrada corretamente. Faren desataca para beber gotas de Selma, mas Burns de repente bate em Diego com a carruagem encantada. Taka revela que convenceu Burns a ajudá-lo em troca de deixá-lo ver Faren de meias, e observa que é o poder dos olhos exuberantes que pode manipular os homens atraídos por coxas deliciosas. Negan se pergunta como Burns sabia quem atacar, já que nunca conheceu Diego. Então Taka revela que ele havia escrito isso na parede que fez para conter os zumbis. Diego se levanta novamente e percebe que Henry assumiu o controle dos zumbis, mas ele não acha que ela conseguirá segurá-los por muito tempo. Burns menciona que já pediu reforços, mas Taka fica surpreso ao ver a irmã de Yuna, Millie, e seu pai, Fieri. Fieri repreende Yuna por liderar a aldeia, mas ele está mais interessado em saber o quanto o peito de Ferren cresceu, então Taka bate o rosto no chão. Millie se autodenomina a heroína lendária, e Diego diz a ela que não pode haver 2 heróis, mas ela quebra a arma dele com sua espada sagrada enquanto Fieri o ataca de cima. Um mago chamado Dorothy invoca uma estaca de terra para atacá-lo, mas ele esfaqueia os braços de Fieri com agulhas feitas de seu sangue. Ele decide recuar e, enquanto se prepara para voar, ele revela que todos os afetados pelo feitiço se transformarão em demônios depois de um dia, começando com aqueles que têm o nível de mana mais baixo. Uma garota chamada Shannon cura Cullen, mas ela não consegue se livrar do feitiço que foi lançado sobre ele, e ele dá seus cristais mágicos para Taka, já que ele pode se transformar em um zumbi. Burns vai relatar a situação à capital enquanto Taka e os outros vão para sua cidade natal, a Albânia, pois ele acha que foi onde Diego fez sua base. No caminho, Millie se apresenta a todos, mas se prepara para contar suas medidas, então Taka a interrompe. Feren revela que Fieri era um dos 4 cavaleiros e foi expulso por ser acusado de assédio, mas não se arrepende.
Fieri observa que Dorothy fazia parte do grupo do herói, o que deixa Taka preocupado, pois ele não sabe o que ela fará quando souber que Xian está morto. Fieri pergunta ao herói como ele viajou com Yuna e Farun, mas ele se pergunta por que o herói não diz nada. Então Taka menciona que se sente culpado porque os portões do inferno foram abertos, e é por isso que ele jurou manter o foco até salvar o mundo. Millie não entende porque Yuna parece Taka, e Millie se pergunta se ela planeja tirar Taka dela, já que eles prometeram se casar, o que deixa Farun furioso. Taka explica que quando eles eram crianças, Millie o derrotou em uma briga e o fez prometer se casar com ela, mas ele disse a ela para derrotá-lo 100 vezes primeiro. Fieri fica irritado com o quanto Taka influenciou suas filhas e diz a Yuna para retornar à aldeia após a missão para que ela possa viver uma vida pacífica. Mas Taka diz a ele que não pode amarrar as pessoas. Ele sabe que Yuna quer se tornar uma maga, e Fieri diz a ela para desistir de seus sonhos, já que ela não tem talento para magia. Mas de repente eles são emboscados. Diego conhece um necromante chamado Friedrich e diz a ele que seu plano funcionou. Mas ele derrotou o demônio de alto escalão porque ela quase arruinou seu plano lutando. Ele menciona que pediu a muitas pessoas para caçar Taka, então ele está animado para ver se seu grupo consegue chegar à base, onde mais de 1000 demônios estão esperando por eles. Fieri e Dorothy ficam para trás para lutar contra os inimigos enquanto os outros escapam, mas caem em uma armadilha feita por uma mulher chamada Ethel. Taka amortece sua aterrissagem transformando-a na espada sagrada, o que faz Millie se perguntar como o eunuco pode manejá-la. Então Taka explica que Xion tem o poder de permitir que qualquer um use sua espada. Eles decidem ir para uma cidade próxima, mas a neblina dificulta a visão deles, então Millie usa sua espada para afastá-la. Taka diz para ela ter cuidado, pois pode haver mais armadilhas, mas ela não o escuta e acaba tropeçando. A névoa retorna e um demônio arranca suas roupas. Então ela corre de volta para todos, mas Taka acha que eles deveriam enviar Feron, já que ele quer que as roupas dela também sejam rasgadas. Ethel os observa à distância e percebe que Xion está realmente morto porque eles estão usando seu corpo para explorar a área enquanto permanecem em formação fechada. Um demônio de repente esfaqueia Feron, e antes que Taka possa fazer qualquer coisa, ele percebe que todos foram eliminados. Então ele se esconde transformando a espada sagrada em um véu. Ethel se aproxima dele e ele lhe dá a espada enquanto implora que ela poupe sua vida, mas ela não pretende fazer isso. Ele dá o sinal para Henry que faz um dos demônios atacar os outros e todos se levantam. Eles revelam que Henry assumiu o controle do demônio que Feren derrotou quando este a atacou, e eles agiram como se ele tivesse matado todos eles. Taka já sabia onde Ethel estava graças aos cristais mágicos, então eles a fizeram pensar que tinha um para atraí-la. Ele observa que poderia poupar Ethel se ela colocasse meias, mas ele a vê enquanto a névoa se dissipa e de repente se curva diante dela. Ele revela que ela é sua mestra, mas ela nota que não tem tal aluno. Então Millie percebe que Taka está no corpo de Yuna. Ele revela que há 3 anos e meio caiu em uma das armadilhas de Ethel quando tentava voltar para casa. Mas ela o acordou e explicou que não montou sua armadilha para pegar crianças. Ela o levou para sair e o convidou para jantar, e ele pediu que ela o acompanhasse de volta para sua casa. Mas ela se recusou a fazê-lo, então ele pediu que ela o aceitasse como seu aluno. Ela disse a ele que era uma fugitiva, mas ele continuou a segui-la mesmo assim, então ela decidiu ajudá-lo. Taka pergunta por que ela está ajudando o inimigo, então ela explica que sua maneira de pensar mudou depois de ver os portões do inferno, e ela diz a ele e Henry para irem para lá também. Ela decide partir com a espada sagrada e ele pede que ela vá com eles até os portões do inferno, mas ela o lembra que é inimiga deles, então nunca os ajudará. Ele diz a ela que há um alfinete no punho da espada que canaliza um feitiço de relâmpago e observa que eles vão chocá-la se ela não o largar. Então ela admite a derrota e conta a ele sobre uma oficina onde eles podem consertar sua carruagem. Vemos Diego observando-os e Friedrich se pergunta por que não lhe contou sobre Henry. Então explica que achou que isso levaria a um reencontro mais comovente. Vemos Bélico enquanto ele se prepara para lutar contra um demônio, mas Burns o encontra com seu cavalo e mostra a Bélico um barco encantado que os levará à capital dentro de um dia.
Enquanto isso, Ethel faz um demônio carregar a carruagem, e Fieri menciona que ela está em sua lista de pessoas para Fondle. Então ela quer matá-lo, mas Taka diz para eles pararem. Eles chegam à oficina onde um velho chamado Leto se recusa a abrir a porta desde que se aposentou. Então Ethel e Taka invadem. De repente, ele agarra o peito de Taka porque pensa que é Shion, e Ethel revela que ele é o avô de Shion. Enquanto derrama chá na cabeça deles, ele pede desculpas por ter problemas de visão e avisa que levará 2 dias para consertar a carruagem. Faron rapidamente lê um livro sobre artesanato, então Leto lhe dá outro livro para ler e Taka fica surpresa com o quão incrível ela é. Ele pergunta a Amélia sobre sua espada, então ela revela que existem 4 espadas sagradas feitas pelo homem e observa que ela tem uma delas. Não pode selar os portões do inferno, mas pode eliminar o Lorde das Trevas e seus 4 generais infernais. E Ethel revela que os necromantes que eles estão prestes a enfrentar possuem os corpos dos 4 generais. Ela observa que mais de 1000 demônios estão esperando por eles em Alvênia, então eles deveriam simplesmente desistir. Mas Taka se recusa a recuar porque quer salvar Yuna. Depois disso, Taka explica a situação de Yuna para Millie e pensa que eles podem vencer com seu poder, mas de repente ela o desafia para um duelo com seu futuro casamento em jogo. Ela começa a balançar da espada, então ele decide atacá-la também, mas percebe que está sem mana e perde o duelo. Millie começa a chorar, dizendo que ele não pode salvar Yuna com seu poder atual, mas ele garante que a salvará, não importa quais truques sujos ele precise usar. Millie sabe que foi ele quem o salvou há 3 anos, desde que Shion disse a ela que a única razão pela qual ele conseguiu alcançá-los a tempo foi por causa das armadilhas que retardavam os demônios. Taka menciona que só ganhou tempo, mas na situação atual, ele tem os poderes do herói e amigos de confiança, então eles poderão salvar Yuna. Ele avisa que vai ao banheiro, mas ficamos sabendo que ele está segurando a vontade de espiar as coxas de Yuna e coloca meia, mas tem alguém que se aproxima dele por trás. Taka acorda no passado e decide ficar lá e aproveitar seu tempo porque Yuna só será infectada por mais 10 anos. Ele coloca meias na garota, mas ela não reage, então ele se pergunta por que ela não ficou brava. Ele anda pela cidade e faz todo tipo de travessura, mas ninguém grita com ele, e ele não gosta quando as garotas não reagem. Ele lembra que foi o dia em que conheceu Yuna, então ele a encontra, mas não entende como ela já o conhece, e percebe que pode transformá-la na garota dos seus sonhos. Ele a faz prometer que sempre o deixará desfrutar de suas coxas, mas depois que ela sai, ele ouve a voz da verdadeira Yuna e ela diz para ele parar de mudar suas memórias. Ele encontra a Yuna e começa a chorar, mas se pergunta por que ela está nua, então ela veste a camisa dele e menciona que não pode tocar em nada, exceto nele. Ela percebe que o está seguindo, o que o faz perceber que ela viu tudo o que ele fez e ela bate nele. Ao olharem ao redor, eles percebem que o mundo é feito de suas memórias e é por isso que as pessoas que ele conhece de perto estão agindo normalmente. Yun explica que ela é real e nota que sua alma ainda está em seu corpo, e é por isso que ela também foi sugada. Ele acha que eles poderão escapar se forem a algum lugar onde ele nunca esteve. E ao saírem da aldeia, ele se pergunta como ela sabia o nome dele na primeira vez que se conheceram. Então ela observa que perguntou sobre ele, revelando que queria ajudá-lo, já que ele estava sempre ferido. Eles se deparam com um espaço em branco, então Taka amarra uma corda em volta de si e pula, mas acaba puxando Yuna também. Eles chegaram ao dia em que conheceu Millie, o que o faz perceber que eles avançaram no tempo. Então, eventualmente, chegarão ao presente se continuarem entrando nos espaços em branco. Eles chegam no dia em que saíram da aldeia, e Yuna comenta que não veio se despedir já que ele trocou todas as meias por meias, mas ela se arrepende da decisão. Depois disso, chegam ao dia em que a mãe de Taka morreu e ele a procura para tentar salvá-la, mas a encontra quando ela está prestes a falecer. Ela lhe dá uma carta que Yuna deixou para ele e pede desculpas por nunca ter feito nada para ajudá-lo, mesmo sabendo que coisas ruins estavam acontecendo com ele. Eles continuam avançando e vem o dia em que os portões do inferno se abriram quando ele nota que estava lá quando isso aconteceu. Ela percebe que ele está sangrando, então ele percebe que foi no dia em que um demônio o atacou, o que a faz chorar porque ela não tinha ideia de que ele passou por um momento tão difícil. Ela menciona que mesmo que ele esteja em seu corpo, ela ainda pode ver e ouvir tudo o que está acontecendo. Então ela ouviu a conversa dele com Millie. Ela agora sabe que foi ele quem o salvou há 3 anos e pede desculpas por tratá-lo com severidade, já que não sabia que ele colocou sua vida em risco para ajudá-los.
Ele diz a ela que eles estão no dia em que ele estava prestes a morrer, mas leu a carta dela que mencionava que ela faria as pazes com ele assim que ele voltasse. Isso o fez chorar e lhe deu motivação para seguir em frente. Então ele diz a ela quem o salvou. Eles são interrompidos pelo demônio que colocou Taka sob o feitiço. E enquanto tentam fugir, ele diz que não podem escapar a menos que o derrotem. Eles o levam até o dia em que Taka conheceu Xion. E ele pede a Xion para derrotar o demônio, mas ele se recusa a ajudar. Então Yuna percebe que o demônio está mudando as memórias de Taka. O demônio derrota Xion jogando-o na armadilha de Taka, então Taka o leva até todas as pessoas poderosas que conheceu. Mas o demônio derrota todos eles facilmente, já que são apenas memórias. Eles voltam ao momento em que Taka derrotou o demônio de alto escalão na capital, e ele pensa que pode derrotar o demônio, já que agora está mais forte. O demônio revela que se alguém o atacar no mundo real ou se Taka acordar, o feitiço será quebrado. Mas isso não vai acontecer, já que seus companheiros estão lutando contra os amigos de Taka, e ele acha que Taka não é forte o suficiente para derrotá-lo. Taka o ataca, mas ele não consegue acertar, pois o demônio pode ler sua mente. Ele tenta lutar sem pensar, mas para de se mover, então o demônio o afasta com um soco. Ele está desapontado por Xian ter sido derrotado por uma pessoa com uma vida tão monótona. Mas Taka observa que ele escolheria a mesma vida se tivesse outra chance, já que não vale a pena viver uma vida sem Yuna e seus amigos. O demônio o apunhala no estômago e se prepara para acabar com ele, mas Yuna o empurra para fora do caminho. O demônio não entende o que aconteceu porque não consegue vê-la, e ela usa o corpo de Taka para atacar o demônio que tenta ler sua mente, mas ele só pensa nas coxas. O demônio se prepara para escapar, mas Taka o joga no chão, quebrando o feitiço. Yuna acha que pode ser a última vez que eles se verão, então ele promete salvá-la. Mas quando ele acorda, ele ainda pode ver a forma espiritual dela, e Farum e os outros lhe dizem que a carruagem foi consertada. Enquanto isso, Carmen fica irritada ao receber a mensagem que Taka lhe enviou. Mas um mágico da corte chamado Rosol menciona que enviou seus homens para cuidar de Diego. Henry coloca Taka de volta no corpo de Xian e Yuna fica feliz por ele não estar mais em seu corpo. Mas os outros se perguntam com quem ele está falando, então ele diz que ela está ali. Eles acham que ela se transformou em um inseto, mas ele percebe que pode ver sua consciência, e Henry percebe que eles formaram uma conexão por causa do tempo que ele esteve no corpo dela. Eles amarram o corpo dela e a colocam na parte de trás da carruagem, e Taka planeja contar a Fieri que ela voltou para a aldeia, mas ele está bem atrás deles. Enquanto isso, Burns pensa em como sempre pensou em construir sua riqueza depois que se tornou prefeito. Mas os cidadãos ainda começaram a respeitá-lo desde que ele os ajudou a desenvolver a cidade. Bélico acorda e nota que chegaram à capital, mas explica que não lhes resta muito tempo. Friedrich diz a Diego que ele deveria parar de enviar assassinos para lutar contra Taka, mas os homens de Rosol os atacam de repente e Diego planeja derrotá-los para mostrar a Friedrich que não tem nada com que se preocupar. Um deles corta a cabeça de Diego, mas ele imediatamente se regenera e revela que preservou o corpo de um dos 4 generais infernais para poder usar suas habilidades. Eles cortam a mão de Diego, mas ele usa a mão decepada para socar seu oponente e uma garota ataca Friedrich, mas ele faz um portal e redireciona o ataque dela. Ele diz que ela não é páreo para ele, então ela implora por sua vida, dizendo que fará qualquer coisa por ele. Diego convoca o general infernal Vertex, que elimina todos os atacantes, e todos na capital percebem que suas forças foram derrotadas. O rei acha que eles deveriam atacar antes que o inimigo os atacasse, mas eles são interrompidos por Burns e Bélico, e Burns explica a situação para eles. Ele pede que o ajudem e começa a chorar ao admitir que só cuidava de si mesmo, mas agora percebe que também se preocupa com seus cidadãos. Carmen pede permissão ao rei para reunir os cavaleiros, mas ele acha que isso não seria suficiente, então ela também pede a ajuda de Kyle. Depois disso, Fieri perdoa Taka pelo que aconteceu com Yuna, mas em troca, ele também precisa adorar baús. Faren testa o transceptor mágico que Leto fez e se sente mal porque Yuna não tem roupas, então ele diz a Taka para colocar roupas especiais em seu corpo real, já que elas aparecerão em sua forma astral também. Ela se pergunta como ele poderia vê-la, e descobrimos que desde que sua visão ficou ruim, ele tem sido capaz de ver as almas de Mana. Depois disso, Taka sai sem dizer nada a Ethel, então ela corre atrás dele.
Quando ela entra na carruagem, ele a agarra com a espada sagrada e nota que esperava que ela o seguisse, pois sabe que ela tem uma queda por ele. Carmen pergunta a Kyle por que ele não está preocupado, então ele explica que é porque o herói está com eles e diz a Carmen que já sabe que Taka está no corpo do herói. Mas ficamos sabendo que ele planeja assumir o controle do corpo de Xian e eliminar todos por conta própria. À noite, Millie diz a Taka que quer trazer paz ao mundo para que eles possam retornar às suas antigas vidas, mas Ethel diz a eles para se prepararem. Ao chegarem a Euvênia, os demônios atiram bolas de fogo contra eles, mas Taka protege todos com um escudo. A carruagem deles atravessa o portão e Diego possui um esqueleto para cumprimentá-los, mas Ethel de repente esfaqueia Taka por trás. Diego usa seu sinal de mana e vê que Taka está realmente morto. Então Ethel agarra seu corpo e avisa que o entregará a Friedrich. Vemos que Taka retornou ao seu corpo original, e descobrimos que tudo está indo de acordo com o plano deles, porque no momento em que Ethel o eliminou, Henry cancelou a necromancia de posse. Henry decide ajudar Taka a se infiltrar em Elvânia, e ela revela que deixou uma duplicata, mas observa que ninguém se importará se os necromantes perceberem que ela está desaparecida, pois a consideram um fracasso. À medida que avançam, Taka de repente perde o equilíbrio e cai no chão, e seu nariz começa a sangrar, mas ele ainda está focado em salvar Yuna. Eles estão prestes a ser encontrados por 2 demônios e ele faz um rabanete enorme para esconder todos, mas os demônios acham isso suspeito, então ele os tira. Taka se transfere para um de seus corpos enquanto Henry controla o outro e faz parecer que ela foi capturada. Eles notam um grupo de humanos prestes a ser atacado por demônios. Então Henry diz aos outros demônios para lutarem contra o grupo do herói na cidade, mas eles se recusam a ouvir um demônio de baixo escalão. Taka Age como se fosse um demônio de alto escalão e revela que encontrou uma maneira de aumentar o entretenimento que eles recebem dos humanos. Ele faz as meninas se despirem e colocarem meias, o que deixa os demônios felizes, mas Yuna não consegue acreditar no que ele acabou de fazer. Os demônios mencionam que sua rainha Adele sempre lhes diz para não machucarem os humanos desnecessariamente, mas desde que Diego chegou, ele os fez torturar os humanos. Eles acham que Taka pode ser capaz de salvá-la, já que ele acabou de curá-los de sua sede de sangue, mas ele percebe que foi ela quem usou o feitiço para transformar as pessoas em demônios. Os outros demônios o levam até ela, e ele planeja usar um feitiço para fazê-la dormir tocando sua cabeça, mas ele sabe que não funcionará a menos que ela baixe a guarda. Os demônios dizem a ela que ele curou os outros de sua loucura para que pudesse ajudá-los com Diego, mas ela está preocupada que isso resultará na eliminação de muitos demônios. Ele se oferece para ajudar a convencer Diego e observa que eles deveriam tocar a testa um do outro, porque é um costume dos humanos celebrar amizades. Ele toca a cabeça dela e a coloca para dormir, e diz aos outros demônios que seus ideais nunca serão cumpridos, já que ele é na verdade um humano. Ele se prepara para eliminar Adele, mas um portal bloqueia seu ataque. Então Henry o transfere de volta ao seu corpo. Friedrich sai de um portal, mas ela fica feliz em vê-lo e descobrimos que ele é irmão dela. Os demônios percebem que o grupo de Taka se infiltrou em Alvânia e estão prestes a procurá-los, mas um dos demônios ataca Millie e dissolve suas roupas. Os demônios ficam para curtir a cena, e Faren percebe que eles são pervertidos, então ela também tira a roupa para distraí-los. Friedrich pergunta a Henry se ela está sendo ameaçada por Taka para trabalhar com ele, mas ela explica que quer salvar o mundo, então ele a lembra de tudo que eles passaram. Taka entende porque eles estão atrás de vingança, mas não acha certo machucar pessoas inocentes, então revela que a vingança não é seu objetivo. Ele explica que planeja se desfazer de todas as classes dominantes do mundo para que os necromantes possam controlá-lo e viver livremente, mas Taka observa que ninguém os aceitará se continuarem matando pessoas. Friedrich menciona que eles estão tão acostumados com a morte que não conseguem simpatizar com ninguém, e diz a Henry que ela deveria se libertar de qualquer obrigação para com o herói morto, mas ela observa que ainda é grata a Xian. Ele diz que ela está trabalhando com o homem que matou Xian, mas ela explica que foi um acidente e observa que Taka é uma boa pessoa. Ela diz a Friedrich que nunca se juntará a ele porque se preocupa mais em salvar as pessoas, mas eles são subitamente interrompidos por Diego, que lhe diz para eliminá-la.
Ele faz Vertex comer a Jill e Taka agradece por matá-la, mas ele explica que apenas a absorveu, então seu feitiço ainda está ativo. Enquanto isso, Farum e Millie continuam a distrair os demônios, mas percebem que Fieri também está correndo atrás deles, então Shannon o acerta com a carruagem. Eles conduzem os demônios para as armadilhas preparadas por Taka, mas eles encontram um demônio de alto escalão. Então Dorothy convoca um enorme golem para esmagá-lo. Taka diz a Diego que eles não podem ter um duelo de verdade porque Friedrich roubou sua espada sagrada, e Friedrich pensa que ele está tentando enganá-los. Mas ele explica que se fosse esse o caso, ele já teria usado o alfinete da espada para atingir Friedrich com um ataque relâmpago. Ele observa que a única maneira de ficar satisfeito é vencer Diego em um duelo. Então, Diego diz a Friedrich para dar sua espada a Taka enquanto ele possui o corpo de Vertex. Taka estende sua espada para atacar, mas Diego se esquiva e o chuta para longe, dizendo que ele não tem chance, já que seus movimentos são fáceis de ler. O chão quebra repentinamente, e quando Diego cai no chão, Ethel usa os demônios que ela está controlando para acertá-lo com um raio. Ficamos sabendo que Taka usou o Transceptor para informar sua localização, e ela continua a atacar Diego, que percebe que caiu na armadilha de Taka. Friedrich se prepara para lutar contra Taka, mas o corpo de Xion o chuta para longe e Taka assume o controle enquanto ele bebe as gotas de Soma para aumentar seu nível de mana para 9. Ele esmaga Diego com sua espada e pensa que a luta acabou, mas Diego de repente corta seu braço e ele o cura rapidamente. Diego revela que sobreviveu ao ataque, pois não atingiu seu corpo. Então Taka ataca novamente, mas Diego o absorve com a magia de absorção de Vertex. Ele revela que não absorveu os ataques relâmpagos porque queria ver o plano deles e Taka não sabe como derrotá-lo. Ele decide recuar enquanto diz a Ethel que eles precisam bolar um novo plano, mas ela percebe que precisa lutar contra Friedrich. Taka pergunta a Henry se ela sabe como Xion derrotou Vertex. Então ela explica que não, mas acha que Dorothy deve saber a resposta. Ele tenta contatá-la e percebe que ela está dormindo, mas Yuna revela que ela estava lá quando Xian lutou contra Vertex, mencionando que ele dividiu sua espada em gavinhas para tornar difícil para Vertex ler a direção e o tempo de seus ataques, mas Diego os alcança. Feron o acerta com uma flecha explosiva, e Taka faz sua espada viajar pelo chão. Então Diego faz um escudo para absorver o ataque, mas Taka o acerta onde ele não tem escudo. Ele se pergunta como Taka sabia onde acertá-lo, e vemos Yuna atrás dele enquanto ela diz a Taka quais pontos atacar. Diego corta o braço de Taka novamente e revela que mesmo que Vertex não consiga se curar dos ataques da espada sagrada, seu feitiço de regeneração ainda funciona. Taka percebe que precisa destruir a cabeça de Diego para derrotá-lo. Então ele planeja fazer Diego usar sua mana e derrotá-lo quando ele não puder mais proteger sua cabeça. Ethel e Friedrich também começam a brigar e ela diz a ele para abandonar Diego, mas ele se recusa a perder mais irmãos. Diego e Taka cortaram os braços um do outro, mas curaram as feridas e Diego estava se divertindo, pois sempre quis fazer uma boa luta. Ele revela que lutou contra demônios todos os dias para sobreviver no inferno e não se sente vivo sem essa emoção, então planeja transformar o mundo em um inferno. Taka atinge seu limite e cai no chão ao perceber que está começando a sentir os efeitos colaterais das gotas de Soma. Ele ainda ataca Diego, mas não tem energia para penetrar sua cabeça, e Diego o manda voando contra uma parede. Os demônios também chegam, então Taka decide beber o último frasco de gotas de Soma, e Yuna explica que as gotas estão destruindo seu corpo, mas ele diz a ela que não tem outra escolha. Ele bebe o último frasco, mas desmaia mais uma vez, o que decepciona Diego. Henry acha que ela deveria assumir o controle do corpo de Xian, mas ela sabe que isso quebrará a alma de Taka, e ela não consegue abandoná-lo. Ela pega sua espada e se prepara para lutar, mas Kyle chega de repente e Diego não o reconhece. Então ele revela que era membro do grupo do herói. Henry aponta a espada para ele, mas ele derrota os demônios atrás dela, e garante que está do lado deles, mas Yuna não acredita nele. Diego se prepara para agarrá-lo, mas Kyle corta seu braço e diz para ele não atrapalhar, pois planeja se vingar de Taka primeiro. Ele manda Diego dar uma olhada na cidade e percebe que chegaram reforços da capital, mas se recusa a admitir a derrota. Ele absorve os demônios ao seu redor e ataca Kyle com um ataque de energia, mas o bloqueia com sua magia. Yuna percebe que o tempo está acabando, então ela pensa que não será salva, e começa a chorar ao notar que quer falar com Taka mais uma vez.
Enquanto isso, Taka acorda em um lugar misterioso onde vê Xian, que menciona que eles estão no mundo da espada sagrada. Ele acha que Xian planeja se vingar, mas Xian agradece por tudo que vem fazendo e revela que esteve observando o tempo todo. Ele ainda acha que Xian está tramando alguma coisa, então foge, mas vê um espelho mostrando um mundo cheio de coxas. Xian observa que se passar por isso, alcançará seu mundo ideal, mas não será capaz de voltar e salvar Yuna. Taka pensa que não pode salvá-la, já que está morto, mas Xion diz que ele ainda está vivo, e revela que quando sua mana aumentou durante sua luta na capital, isso enganou sua espada sagrada, fazendo-o escolhê-lo como o próximo herói. Xion mostra a saída e observa que não vai impedir Taka se decidir ficar no espelho, mas não quer passar por isso porque sabe que Yuna não estará lá. Yuna implora a Deus que salve Taka, e quando ele acorda, ele a faz prometer que o deixará acariciar suas coxas. Ele diz a Henry para libertar seu corpo do caixão dos vivos, e como Xian possui seu corpo, ele rapidamente corta o braço de Diego. Yuna se pergunta o que aconteceu. Então Taka explica que a alma de Xian estava na espada sagrada e ele a transferiu para seu corpo. Kyle tenta abraçar Xion, mas ele sai do caminho e diz que ainda está com raiva dele. Mas Kyle observa que tudo o que ele fez foi por amor a ele. Diego se prepara para atacar novamente, mas Xion o corta em pedaços e destrói o cristal mágico. Vemos que quando eles estavam na espada sagrada, Xion disse a Taka que ele é o único que pode usar a espada sagrada, mas sua mana não é alta o suficiente para eliminar Diego, então ele precisa encurtar a espada e concentrar sua mana. Ele transforma sua espada em uma adaga e esfaqueia Diego, mas é chutado e Diego começa a se regenerar, mas Kyle o esfaqueia com suas espadas leves. Taka se ilustra com um cristal mágico, e Ethel diz a Friedrich que Taka vencerá, já que finalmente está usando uma arma com a qual está familiarizado. Diego pergunta a Taka se ele concorda em confiar nos outros para vencer, mas ele explica que não se importa com isso, já que seu único objetivo é salvar Yuna. Taka o esfaqueia na cabeça apenas um segundo antes de Yuna e os outros se transformarem em demônios, mas Diego ainda está seguro porque jogou seu caixão de vida na floresta. Ele não consegue se mover porque está exausto e acha que ficará bem depois de descansar. Mas ele é encontrado por alguns demônios, e eles decidem se vingar dele por matar Adele. Taka fica feliz em ver que Yuna está bem, e enquanto ela o abraça, ele a lembra de sua promessa de deixá-lo acariciar suas coxas. Mas ela age como se não soubesse de nada sobre isso. Burns dá uma festa para Taka e comenta que as mulheres de sua aldeia querem passar a noite com ele, o que o deixa animado. Burns vai até Faren para receber a recompensa por vê-la de meias. Então ela diz a Isaac para salvá-la, mas ele também quer ver. Colin acha que Taka ainda está no corpo de Yuna, então ela o leva até Taka, mas o vê cercado por garotas. Ela o arrasta para uma sala, mas não entende por que faria isso, e ele se pergunta se é hora de acariciar suas coxas. Ela diz a ele para não pensar nisso, mas ele está feliz por ela estar segura e acha que ela deve estar feliz porque Xian a salvou. Mas ela sabe que foi realmente ele quem a salvou e decide cumprir a promessa que fez a ele. Então apaga as luzes, o que o faz se perguntar se eles estão prestes a percorrer todo o caminho. Ele lembra que Xion disse que está sempre observando, então joga fora a espada sagrada. Mas Yuna fica sem graça e foge. Vemos o nariz de Xion sangrando porque ele viu Yuna de relance, então ele se pergunta se ele também é um pervertido. Ela vai tomar banho e se pergunta por que fica nervosa perto de Taka, então Feren diz que ela se apaixonou por ele. Ela admite que sente o mesmo, porque mesmo sendo um pervertido, ele ainda salvou os dois, e ela reconhece Yuna como sua rival. No dia seguinte, Xion diz a Taka que precisa aumentar sua mana antes de ir para os portões do inferno, já que ainda não é forte o suficiente para derrotar demônios poderosos. Xion diz a Kyle e Dorothy para levarem Taka ao sábio que pode ajudá-lo a melhorar seu mana. E enquanto eles se preparam para partir, Taka espera ficar mais forte para poder proteger as pessoas que são importantes para ele. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!